Gostaria de convidar os irmãos para nós abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Agora convido os irmãos para nós ir para Romanos capítulo de número 8. Vamos ler a partir do verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto ao que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Também em Romanos capítulo 12, a partir do verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? E também, segundo 1 Coríntios capítulo 15, vamos ler a partir do verso 47. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais também os demais homens terrenos. E como é o homem celestiais, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Amém? Oremos ao Senhor, que o Senhor nos dê luz, graça nessa noite. Amém? Querido Pai, somos gratos por mais esse momento, Senhor, onde temos a liberdade de abrirmos a Tua Palavra e poder encontrar nela a pessoa bendita do Teu Filho amado Jesus Cristo. Por isso, ó Pai, nessa noite, fala com cada um de nós, revela Cristo a nós, Senhor, porque tudo que nós precisamos é conhecer o Teu Filho amado Jesus Cristo. Não só conhecer, mas obedecer a este chamado maravilhoso que o Senhor tem feito a cada um de nós. Porque o Senhor tem falado que, na Tua Palavra, diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que o Senhor deu Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Senhor, ajuda-nos nessa noite a recebermos a Tua Palavra como palavra do Senhor, não palavra de homens. Compunge o nosso coração, Senhor, transforma as nossas vidas, que nós possamos sair daqui hoje, Senhor, cheio do Teu Espírito, Senhor. Por isso nos ajuda. Queremos mais essa vez, Senhor, que o Teu Espírito ganhe cada um de nós, para vivermos uma vida diante do Senhor, uma vida de completa obediência ao Senhor. Por isso nos ajude, é o que nós te pedimos, Pai, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, esses 4 textos trazem para nós algo muito precioso do propósito eterno de Deus. O propósito de Deus quando fez o homem, lá no começo ele diz, façamos o homem, né? Então nós temos plena certeza que estava Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Sabe? Então isso precisa ficar claro para nós, que o objetivo de Deus, lá no início, era formar o caráter dele no homem. Porque, irmãos, lá no jardim onde o Senhor colocou o homem, Adão e Eva, quando ele formou aquele jardim, ele coloca ali a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E o Senhor dá uma ordem para aquele homem, dizendo assim, ó, de todas as árvores você é livre para comer.
Mas somente da árvore do conhecimento do mal você não comerás, porque no dia em que você comer, certamente você morrerá. E a gente sabe pela palavra do Senhor que o homem desobedeceu, comeu do fruto, porque o desejo de Deus era que o homem comesse da árvore da vida. Porque quando ele se alimentasse daquela árvore da vida, ele estaria trazendo, e aquela árvore da vida tipifica Cristo. Então quando o homem estaria comendo da árvore da vida, ela estaria trazendo Cristo para dentro dele. O caráter de Cristo estaria sendo formado naquele homem, né? Mas infelizmente o homem pecou, não obedecendo o Senhor. Então o Senhor expulsa aquele homem do jardim. Por quê? Porque Deus não tinha mais comunhão. O Senhor disse para ele que se ele comesse, certamente ele morreria. Mas fisicamente ele não morreu, mas ele morreu espiritualmente para Deus. Deus é espírito e não podia mais habitar no espírito do homem. Tanto é que lá no capítulo 5 de Gênesis, a gente vai ver Deus falando assim: o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque ele se tornou carnal. Então o espírito do Senhor não podia mais habitar no homem, porque o espírito do homem morreu. Mas louvado seja o Senhor, que nós temos aqui nesse capítulo 15 de 1 Coríntios, trazendo algo muito precioso para nós, falando assim, como nós já lemos, né? Quando diz aqui no 47, o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais também são os homens terrenos. E como é o homem celestiais, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então, irmãos, o plano de Deus não foi frustrado. O diabo não conseguiu acabar com o plano de Deus, né? Quando houve aquela sentença, quando o Senhor Deus chega lá no jardim, que viu que procurando o homem se escondeu de Deus, então Deus chama o homem e percebe ali, então ele dá a sentença para cada um deles. E a sentença para Satanás foi: você usou a mulher para trazer o pecado no mundo, eu vou trazer a mulher para trazer o descendente, que é Jesus Cristo. Ali o Senhor já decretou a sentença para Satanás e já começou a falar do verdadeiro evangelho para nós. Porque ele dá aquela sentença, ele fala você ferirá o calcanhar do meu descendente, mas ele te ferirá a cabeça. Então, Jesus Cristo, quando veio, realmente foi até o inferno. Depois da morte na cruz, ele foi até o inferno. Então ele tomou a chave do inferno de Satanás. Ele venceu Satanás, né? Então, e Satanás feriu o calcanhar dele com a morte, mas a morte não pôde detê-lo, né? Então, que precioso isso. Agora, o que nós temos aqui, irmãos, nós, naturalmente, nós somos terrenos. Nós trazemos a imagem do terreno, nós trazemos a imagem da corrupção, nós trazemos a imagem do homem caído, né? Mas graças ao Senhor, quando nós olhamos para a palavra de Deus, que entendemos que Cristo fez uma obra para nós, em benefício de cada um de nós, nós então ganhamos a vida de Cristo agora dentro de nós. Olha o que fala aqui, irmãos, em Efésios capítulo 1, olha que precioso para nós, irmãos, como isso precisa chamar atenção em nós. Efésios capítulo 1, verso 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Irmãos, como nós somos agraciados pela obra de Cristo, né? Porque aqui em Efésios mesmo, no capítulo 2, vai dizer que Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecado. Deus nos deu vida. Sabe, nós precisamos compreender isso, que nós ganhamos vida. Vida onde, irmão? Não é vida física,
é vida espiritual. Porque quando Deus formou o homem, lá, Ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então o homem caiu e a partir de então, Adão, o que aconteceu com Adão? O Adão caiu e ele gerou filhos segundo a sua descendência, segundo a carne. Então todos os homens, a partir de Adão, são homens terrenos, homens caídos, homens que necessitam da graça e da misericórdia de Deus para nascerem de novo, para serem alcançados, para que o plano de Deus, lá de quando Ele formou o homem, segundo a imagem de Deus, possa novamente pegar o trilho. E nós podemos ver aqui como que isso acontece, pelo Evangelho. Pelo Evangelho. Cristo Jesus naquela cruz, irmãos, Ele não morreu sozinho. Os nossos pecados estavam lá, a nossa velha natureza estava lá. Então Ele nos levou à morte, para quê? Para que quando Cristo foi ressuscitado, nós pudéssemos ser ressuscitados. Nós fomos ressuscitados em novidades de vida, para não pertencermos mais a nós. Agora, irmãos, nós somos celestiais, nós não somos mais aqui da terra. Por isso que Colossenses diz assim, se você ressuscitou com Cristo, você deve buscar as coisas do alto, e não mais as coisas aqui da terra. Sabe por quê, irmão? Porque nós não somos mais terrenos. Nós cremos no Evangelho, a não ser que nós não tenhamos crido no Evangelho. A não ser que o Evangelho para nós esteja só na nossa mente. A não ser que o Evangelho, nós não tenhamos tomado posse desse Evangelho. Se você não tomou posse, você pode tomar posse hoje, sabe? Para que você seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Para que você possa, então, ser selado com o Santo Espírito. Olha que precioso isso, irmãos. Nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. Para quê? Porque aí nós somos a herança de Deus. E o Espírito Santo tem a incumbência de formar agora a imagem e semelhança de Deus para nos entregar. Quando o Senhor voltar, buscar os seus, né? Então o Espírito Santo entregará a igreja gloriosa, a igreja sem mácula, sem ruga, né? Então o Espírito Santo está trabalhando em nós hoje, formando o caráter de Deus em nós. Não é a deidade, mas é o caráter dele. Aqueles atributos comunicáveis que o Senhor, que Jesus veio mostrar para nós, né? Que o Senhor Jesus disse assim, ó: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Ô irmãos, como esse mundo faz com que nós cansemos, como esse mundo leva nós ao estresse. Por isso que a palavra de Deus diz que agora nós somos celestiais, nós não devemos buscar as coisas aqui dessa terra, né? Então, se nós nascemos de novo, irmãos, nós recebemos o Espírito Santo, fomos selados com o Espírito Santo. Por isso que lá em 1 Pedro vai dizer assim: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você e eu somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, irmãos, nós não temos mais que viver como vive esse mundo. Nós não temos mais. Nós temos o Espírito Santo que pega firme conosco. Basta nós dizer: Senhor, me ajuda. Porque é pela graça, irmão. A graça nos alcançou, sabe? A graça nos revelou-se. O amor, porque lá em 2 Coríntios, nós vamos ver lá, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram, sabe? Todos nós morremos. E se nós, ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si, mas por aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então, irmãos, nós não temos mais o direito de viver essa vida. Fomos selados com o Santo Espírito da promessa, não temos mais o direito de viver aqui como homens terrenos. Mas a nossa pátria está nos céus. O nosso desejo é que o Senhor volte. O anelo do nosso coração precisa ser mudado, para que então nós possamos trazer a imagem do celestial. Sabe? A imagem do celestial.
E a imagem do celestial aqui é Cristo Jesus. Sabe, o caráter de Cristo formado em nós, né? E ali quando Ele nos convida, que Ele diz assim, vocês que estão cansados, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Sabe, o Senhor Jesus disse assim, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ele é manso e Ele é humilde. Tudo aquilo que o homem terreno não é. O homem terreno não é humilde. O homem terreno não é manso. Agora, irmãos, quando nós percebemos que que nós ressuscitamos com Cristo, é porque nós morremos com Ele. Se nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, então nós não nos pertencemos mais, nós pertencemos a Cristo Jesus. E aí o caráter dele precisa ser formado em nós. Por isso que ele diz lá em Mateus, esse texto que eu estou citando é lá em Mateus capítulo 11, né, verso 28. E ele diz assim, para que nós possamos tomar o jugo juntamente com ele. E o jugo ali, irmão, só há aquela canga que se chama jugo ali, só há lugar para dois. Um é o nosso Senhor Jesus Cristo. O outro é cada um de nós. Sabe? Nós não temos como colocar o pescoço da nossa esposa, dos nossos filhos, é nós que temos que colocar. A nossa esposa tem que colocar também, os nossos filhos. É uma decisão individual, é uma caminhada individual, é uma caminhada para sermos restaurados pelo Senhor. Sabe, isso precisa ser claro para nós, sabe, irmão? Então esse texto de Efésios traz essa conotação que se nós cremos na obra de Cristo, no Evangelho da nossa salvação, nós fomos selados. Não é um selo qualquer, irmãos, né? Humanamente, se você sela uma carta, se você manda uma carta para alguém e você sela ela com o selo do correio e alguém rasga aquele selo no caminho, pode haver um processo, pode haver cadeia. Agora, irmãos, você e eu fomos selados por Deus. Fomos selados por Deus, pertencemos a Ele, sabe? E o diabo não vai tocar em nós. O diabo não vai conseguir tirar esse selo que há em nós, sabe? Então essa é uma segurança que cada um de nós precisamos ter nesta caminhada que nós temos aqui. Por isso, irmãos, que nós precisamos agora vivermos, mas trazer a imagem do celestial e não mais o terreno, sabe? A imagem do celestial, né? Vamos para Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então vamos pensar aqui junto, irmãos. Todas as coisas cooperam e a gente já no nosso cérebro já vai rapidinho. Coisas boas. E nós pensamos e olhamos coisas boas, né? Se for coisas ruins, nós já não torcemos o bico. Não, irmãos. Todas as coisas, e aqui está incluído boas e ruins. Porque nas coisas que nós não gostamos, o Senhor vai trazer para nós, para tratar conosco. Por que Ele vai tratar conosco? Porque Ele está formando o caráter do Filho dele em nós. Sabe aquela imagem e semelhança que quando Deus falou, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Hoje, o Senhor muitas vezes está trazendo algumas dificuldades para nós, para formar o caráter do seu Filho em nós. Então, irmãos, quando você estiver passando por dificuldade, não se apavore, não se desespere, não, porque lá em 1 Pedro também, verso 4, vai dizer assim, no capítulo 4, verso 12, vai dizer, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, né? Não estranhe o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como que se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo.
né? Então, irmãos, e ali o fogo ardente são as tribulações desse mundo. Porque, irmãos, se nós formos trazer a imagem do celestial vivendo nesse mundo, nós estamos em terras inimigas. Nós estamos diante, porque o príncipe desse mundo é Satanás. O príncipe desse mundo é Satanás. Lembra-se que lá em Gênesis, quando Deus falou ali, façamos o homem a nossa imagem e semelhança e tenha ele domínio sobre os peixes, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais domésticos. Então Deus fez o homem e fez com que o homem dominasse sobre todas essas coisas. Mas quando nós vamos lá para Mateus capítulo 4, quando o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo, né, quando o diabo disse assim, na segunda tentação dele, que o diabo chegou, se você prostrado, mostrou todos os reinos desse mundo, toda a beleza que há nesse mundo, e disse para ele, toda a riqueza desse mundo, e disse para ele, tudo isso, se você prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso, porque a mim me foi entregue. Aonde é que Satanás ganhou esse poder todo? Esse poder que era do homem. Quando o homem pecou, o homem transferiu tudo isso para Satanás. Por isso que Jesus não questionou ele. Ele diz, se você me adorar, eu te darei tudo isso, né? E o Senhor então ali não entra, porque o Senhor tinha um propósito de cumprir a vontade do Pai. Cristo Jesus viveu 100% homem, sendo 100% Deus. Mas o 100% homem ele viveu não como um homem terreno, como um homem celestial. Por isso que lá em Hebreus, nós podemos, lá em Hebreus capítulo 4, vai dizer que nós podemos nos achegar com confiança diante do trono da graça, sabe? Porque Cristo, ele se tornou homem e passou tudo aquilo que nós passamos, os perigos que nós passamos, os medos que nós passamos, Cristo passou também, como homem, né? Então nós podemos nos achegar com toda a confiança diante dele, porque ele conhece, ele sabe o que é o temor humano. Por isso que, irmãos, lá em Hebreus também, capítulo 10, verso 19, fala que nós podemos nos achegar diante do trono da graça com confiança, para ali recebermos toda a graça e a misericórdia. A graça, porque Deus nos dando aquilo que nós não merecemos, sabe? A graça é Deus dando para nós aquilo que nós não merecíamos. Nós merecíamos o inferno porque nós éramos terrenos, mas a graça nos alcançou. Cristo Jesus veio, morreu por nós, levou a nossa velha natureza à morte, né? A graça. E agora o Senhor está usando de misericórdia para conosco. E a misericórdia é Deus não dando aquilo que nós merecemos, sabe? Nós merecíamos o inferno, mas o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, nos tira. Então a misericórdia que nos conduz durante todo o nosso dia a dia. Sabe, irmãos, a graça do Senhor a gente pode ver muito claramente naquele episódio onde Jesus anda por sobre as águas, né? Jesus está andando por sobre as águas, os discípulos estavam já no barco, e aí ele se apavora e é um fantasma, mas Pedro diz, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. A graça de Deus, a graça do Senhor fez com que ele andasse sobre as águas, mas ele tirou os olhos da graça e ele começou a afundar, e aí ele clamou para o Senhor, e a misericórdia do Senhor estava ali, estendendo a mão para ele. E quando ele começou a olhar para a onda, para o vento, ele começou a afundar, e aí ele, Senhor, salva-me, Senhor. O Senhor estendeu a mão e puxou ele. A graça e a misericórdia, irmãos, a graça e a misericórdia vai conduzir as nossas vidas durante o tempo que nós estivermos aqui. A graça e a misericórdia sempre andarão juntos conosco, e nós sempre vamos poder ter à nossa disposição essas duas bênçãos de Deus,
para nos conduzir, para que Cristo seja cada dia mais formado, o caráter dele formado em nós. Então, irmãos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Nós precisamos compreender que nós fomos chamados por Deus, sabe? Fomos chamados, nós não somos qualquer um, nós fomos chamados por Deus, né? E aí o verso 29 diz assim: porquanto ao que de antemão conheceu, também nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. Olha aí, irmãos, Ele nos predestinou. Quando nós cremos, quando nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa, sabe qual que é? O Senhor já disse assim para nós: vocês serão semelhantes ao meu filho mais velho. Vocês terão um irmão mais velho, pelo qual vocês possam se espelhar, pelo qual vocês possam seguir. Então, irmãos, o caráter de Cristo vai ser formado em nós, né? O caráter. Porque, irmãos, como que se forma o caráter, né? Primeiramente, para formar o caráter, precisa ter vida, né? E nós ganhamos vida em Cristo. Quando eu digo vida espiritual. O nosso espírito ganhou vida quando nós cremos na obra de Cristo. Então, vida mais disciplina gera caráter. Então, nós temos vida e mais a disciplina do Senhor em nós vai gerar o caráter de Cristo. Por isso que ele diz, se você está cansado, se você está sobrecarregado, venha para mim, porque eu sou manso e eu sou humilde. E eu vou implantar isso, né, em vocês. Então, para quê? Para que a imagem de Cristo, a imagem do Filho, seja formado em nós, né? Para que Ele seja o primogênito. Quando Deus amou, lá em João que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único, né, para nós, para que todos nós fôssemos salvos por Ele, né? E Jesus, Ele veio não para condenar, mas Ele veio para salvar cada um de nós, né? Então agora, depois da ressurreição de Cristo, Ele não é mais o unigênito do Pai, Ele é o primogênito, o irmão mais velho. Por isso que lá em João capítulo 20, quando ele ressuscitou, que Ele tem encontro com Maria Madalena, que Maria Madalena, Ele diz: não me detenhas, porque eu não subi para o meu Pai. E Ele diz assim: vai ter com os meus irmãos e dize: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Pela primeira vez, irmãos, Jesus Cristo chamou os discípulos de irmãos, né? Vai ter com os meus irmãos. Ele sempre chamou os discípulos de discípulos, servos, né? Mas nunca de irmãos. E Ele sempre se referiu a Deus como o seu Pai, o meu Pai. Em várias situações é o meu Pai, mas agora Ele diz: para o meu Pai e o vosso Pai, né? Isso é muito gracioso, irmãos, nós podemos ver. Por quê? Porque o caráter do seu Filho está sendo formado em nós. Então nós não temos mais o direito de viver nessa vida como um homem terreno, mas nós devemos viver como homens celestiais, sabe? Buscando as coisas do alto, não mais as coisas aqui da terra. E isso não implica, irmãos, que nós tenhamos que parar com tudo, não. Nós vivemos nesse mundo, precisamos trabalhar nesse mundo, precisamos negociar nesse mundo, mas nós não negociamos como o mundo negocia. Nós não vivemos como o mundo vive. Nós somos um povo separado, que é isso que significa igreja, né? A igreja não é esse templo, né? Aqui é onde a igreja se reúne. A igreja é cada um de nós. Quando nós sairmos daqui, esse templo vai ficar só paredes. A igreja foi. Então, no outro dia, quando nós retornar, a igreja está aqui de volta. Então, nós somos a igreja. Nós somos um povo separado. Não somos contados com o mundo, né? Então, como nós precisamos, irmãos, compreender essas verdades da palavra do Senhor, que nós fomos chamados com um único objetivo: ser formado o caráter de Cristo em nós. Porque quando Deus fez o homem, lá no jardim do Éden,
Ele já fez o homem para que o homem expressasse Deus, governasse essa terra para Ele, né? Então, como isso precisa saltar aos nossos olhos, né? Mas vamos mais um pouquinho, irmãos. Vamos para o Romanos mesmo, capítulo 12. Vamos andar um pouquinho aqui, para nós começar a ver, agora sim, nós experimentamos pela palavra do Senhor, o que deu, o desejo do Senhor para nós, o que a graça de Deus alcançou cada um de nós, né? Então agora nós precisamos ver como é que nós estamos andando agora nesse mundo. Qual é o nosso proceder? Como nós estamos vivendo, né? Há uma necessidade, irmãos, de nós buscar a mente do Senhor, e buscar a mente do Senhor sempre tem arrependimento. Sempre tem arrependimento, Senhor, porque enquanto nós estivermos nessa terra, irmãos, quanto mais perto do Senhor nós chegamos, mais nós vimos a nossa miséria, e mais nós estamos de joelho diante do Senhor. Sabe aquela expressão do trigo? Sabe, o trigo tem duas propriedades que é só dele, né? O trigo, quando você planta ele cresce, quando ele começa a dar fruto, ele pende para o chão. A ponta dele sempre vai apontar para o chão. Quando ele carrega de frutos, ele se dobra para o chão. E acontece, quando ele começa a se dobrar para o chão, acontece outra característica nas raízes dele. Ele começa a se soltar da terra. Então essas duas características nós precisamos olhar em nós. Quanto mais perto de Cristo, mais nós estamos prostrados. E quanto mais nós estamos prostrados, mais nós estamos fora desse mundo. Como diz, desarraigado desse mundo, sabe? Então nós precisamos trazer essas características, né? E a gente vai ver isso aqui nesse capítulo 12 de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? Então, aqui nós podemos ver, não a graça, a misericórdia. Por isso que ele diz, rogo-vos pelas misericórdias, porque nós só podemos viver de forma agradável a Deus nesse mundo por causa da misericórdia dele, sabe? Porque de nós não há condição. Irmãos, se nós não clamarmos, se nós não clamar pela visitação do Senhor em nós, não vai haver frutos que glorifiquem a Deus. Não vai, sabe? Lá em João capítulo 15, tem uma cena muito preciosa ali, que o Senhor diz assim, a partir do verso 1, né? Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda, né? E aí ele diz assim, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então, irmãos, a palavra já tem falado a cada um de nós, sabe? Então nós estamos limpos, porque a palavra já veio em nós e já nos convenceu que nós éramos pecadores. A graça chegou até nós, salvadora, a graça chegou salvadora para cada um de nós, né? E agora, como que nós estamos andando? Porque o Senhor Jesus, nesse mesmo livro lá da sequência de João 15, ele diz assim, permanecer em mim e eu permanecer em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer em mim? E aí ele chega a dizer assim, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem a misericórdia do Senhor, porque a graça já veio. A graça foi Cristo se revelando lá na cruz para cada um de nós. Agora, o nosso viver, de agora em diante, precisamos viver somente pela graça, pela misericórdia do Senhor, sabe? Então aqui, irmãos, nós só podemos nos apresentar diante de Deus pela misericórdia dele. Por isso que há uma necessidade de nós clamarmos
pela visitação dele. Porque olha o que diz, olha o que o verso 2 vai falar. E não vos conformeis com este século, né? Não vos conformeis com esse mundo, não se iguale a esse mundo. E nós só podemos não se misturar com esse mundo por causa da misericórdia do Senhor, né? E ele segue dizendo assim: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a gente olha aqui, irmãos, nesse texto aqui, para que a nossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? E aqui nós precisamos pegar esse texto e botar lá com Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas. E aqui a gente olha assim, mais uma vez, a nossa mente já vai nas coisas boas. Coisas boas cooperam. As coisas boas vai ser, né? Não, irmãos, aqui, muitas as coisas agradáveis a Deus, não agradáveis a nós. Nós olhamos para nós, as coisas agradáveis para mim, não, agradáveis para Deus. E sabe qual que é as coisas agradáveis para Deus? Ele olhar para nós e ver Cristo formado em nós. E para que Cristo seja formado em nós, diz assim: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de nós, destinado a provar-vos. Vamos lá ver esse texto? 1 Pedro capítulo 4, a partir do verso 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, olha a palavra aí, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Mas será que nós temos tido essa alegria nas tribulações? Quando as dificuldades vêm sobre nós, será que nós temos ido para o Senhor e dizer: Senhor, eu te louvo por esta situação que está acontecendo comigo. Senhor, eu te dou graça porque é aqui que o Senhor está tratando comigo. Ou nós vamos para o Senhor: Senhor, me livra disso. Senhor, tira isso. Senhor, tira. Senhor, não permita que eu passe por isso. Irmãos, a nossa oração precisa ser, nós precisamos mudar o foco. Nós precisamos mudar, porque nós, irmãos, a partir do momento em que nós fomos selados com o Santo Espírito, nós pertencemos a Deus. Nós somos propriedade dele, sabe? Olha que nós estamos aqui em 1 Coríntios. Volte uma página para... Nós temos 1 Pedro. Volte uma página para trás ainda aí, irmãos. No capítulo 2, verso 9. Olha que preciosa essa palavra aqui, irmão. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos o privilégio, irmãos, que nós estávamos em treva, mas o Senhor nos chamou. O amor do Senhor nos alcançou e o Senhor nos chamou para a sua maravilhosa luz. E diz para nós: vocês são uma propriedade minha, vocês são um povo meu, sabe? Essa propriedade exclusiva de Deus, que somos nós, aonde Deus tem todo o direito sobre nós, porque penso que cada um de nós temos aqui a nossa propriedade, né? Aquele que tem a escritura da sua propriedade, ele faz o que quer com ela. Ele pode dar, ele pode vender, ele pode emprestar. E a hora que ele quiser, ele vai lá. Se ele emprestar, a hora que ele quiser, ele vai lá e pega de volta. Sabe? Por quê? Porque é dele. E nós precisamos ter essa concepção que nós somos do Senhor. Ele nos comprou com seu precioso sangue. Sabe? Então, tudo aquilo que acontece conosco tem um foco. Nós nos apavoramos
nós nos alegramos nas coisas boas, mas nas coisas ruins nós gritamos e xingamos muitas vezes, ou pensamos, Deus me abandonou. Mas irmãos, será que nós, sendo propriedade dele, será que ele não pode trazer algumas coisas de dificuldade para as nossas vidas, para tratar algumas situações? Porque o Senhor ele não perdeu o controle. Sabe essa situação que você está passando? O Senhor não perdeu o controle. Ele tem um propósito. Agora cabe a nós buscar a misericórdia dele e nos alegrar naquela situação, porque é ali que nós vamos ser trabalhados, sabe? Jacó, ele andou a vida toda dele enganando, buscando os seus próprios interesses, né? Mas naquele vale do Jaboque, quando ele teve aquele encontro com o Senhor ali, que ele lutou a noite toda com aquele homem, né? Chega de manhã, aquele homem diz, me solta, ele diz assim, ele se agarrou, diz, eu não te solto se você não me abençoar. Sabe, irmão? Eu não te solto se você não me abençoar. É a mesma coisa conosco. Nós precisamos se agarrar em Deus e dizer, Senhor, se o Senhor não tocar em mim, sabe, como aquele celestial tocou na coxa de Jacó, Jacó saiu então manquejando. Daquele dia em diante, passou-se não mais Jacó, mas Israel, né? Então, irmãos, o Senhor vai fazer isso conosco, porque nós somos propriedade dele, sabe? Então, como nós precisamos voltar a esse texto de Romanos e compreender, irmãos, né, que nós precisamos das misericórdias de Deus para apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, sabe? Apresentar para o Senhor, dizer, Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Porque, irmãos, infelizmente, nós andando nesse mundo, nós estamos olhando as tempestades, nós estamos olhando as ondas e nós estamos olhando o vento. E quando nós tiramos os olhos de Cristo, porque ele diz assim, que nós devemos andar olhando para Ele, para o autor e consumador da nossa fé, mas muitas vezes nós tiramos os olhos dele e olhamos para a circunstância e nós começamos a naufragar nesse mundo. E aí nós precisamos socorrer. Senhor, socorre, sabe? Enquanto nós estivermos na carne, irmãos, isso não é algo fora do propósito, porque o Senhor deixou a misericórdia para nós, sabe? A misericórdia para nós nos socorrer nele, porque ele conhece a nossa estrutura. Então por isso que ele diz assim, lá em Lucas, quando o Senhor disse assim, aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, dia a dia, e siga-me. Sabe, nós só podemos seguir, se não fosse para tomar a cruz, o que nós precisamos? A misericórdia dele. Porque sabe o que eu tenho que colocar na cruz? Sabe o que eu tenho que... Porque o meu velho homem foi crucificado com Cristo, sabe? A essência do pecado ali foi crucificado com Cristo. Agora sobrou o que, irmãos? Os frutos do pecado, né? Sobrou a prostituição, sobrou aquilo que nós mais gostamos nesse mundo, né? Então sobrou tanta coisa que o Senhor disse assim, tome, bote isso na cruz. E para nós botar essas coisas na cruz, irmãos, nós precisamos da misericórdia do Senhor. Por isso que esse texto é tão precioso para nós, que nós devemos nos apropriar da misericórdia de Deus para apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Mas vamos mais um pouquinho, irmãos. Então, dentro desse texto de apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, nós vamos para Efésios. Efésios capítulo 5, olha o que fala o verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, né? Sede imitadores de Deus. O que é você imitar? É você ser semelhante. É você ser semelhante, sabe? Ser imitador de Deus como filhos amados. Agora olhe para o verso 8 desse capítulo 5.
Pois outrora eres treva, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Nós éramos trevas, está lá no passado, sabe? Não tem mais como. Nós agora, que o próprio Senhor Jesus, olhando para os seus discípulos lá, e olhando para nós hoje, Ele diz assim para os seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Que ousadia, né? Aqueles discípulos todos cheios de dúvidas no seu coração, mas o Senhor disse: ó, vós sois luz do mundo. E quando aqueles discípulos fizeram um monte de besteira ainda, mas quando eles foram revestidos com o Espírito Santo, eles olharam para o Senhor e então puderam ser usados pelo Senhor, né? Então, irmãos, outrora nós éramos treva, porém agora nós somos luz no Senhor. Nós não somos luz de nós, mas nós somos luz no Senhor. Tá? Nós somos luz. E aí, como que se nós somos luz no Senhor, nós devemos andar como filhos da luz. Filhos da luz, é simples assim, sabe? E aí nós temos a graça do Senhor, que nós podemos nos apropriar, a misericórdia dele, sabe? A misericórdia dele, para que nós possamos ser luz, né? Mas o texto segue falando assim, irmãos: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Que precioso isso, né? Porque o fruto da luz, então a luz que há em nós, a luz que a palavra, aquilo que a palavra de Deus diz que nós devemos andar como filhos da luz. Então, como que nós vamos andar? Nós vamos andar em toda bondade, justiça e verdade, né? E isso aqui, irmãos, é atributo do nosso Senhor Jesus Cristo. É atributo dele. É Ele que vai implantar isso em nós. É nessa caminhada de andar na luz, sabe? Então, como nós precisamos compreender, para que nós possamos expressar a luz do Senhor, nós precisamos andar com Ele. Porque quem é a luz desse mundo? Quem é a luz? Cristo. Jesus Cristo é o sol tipologicamente é Cristo. A lua tipologicamente é a igreja. Agora, a lua não tem luz própria, ela só reflete a luz do sol, e assim é a igreja. Nós só vamos refletir luz se nós estivermos em Cristo, né? Como diz lá no Salmos: em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Em ti, no Senhor, não é em nós. Nele está o manancial da vida. É nele que nós temos vida. Fora dele nós não temos vida. Na luz dele nós vemos luz. Na luz dele, sabe? Como isso precisa impactar as nossas vidas, né? Mas o texto segue dizendo assim, no verso 10: provando sempre o que é agradável ao Senhor. Os irmãos perceberam que não é mais agradável para nós? É sempre o Senhor? Porque nós, irmãos, o nosso velho homem, o nosso eu, ficou lá na cruz. Quem vive agora? Cristo vive em mim, né? Então, nós temos que provar sempre o que é agradável ao Senhor. E aí o verso 11, uma advertência, diz assim: e não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovada pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Muitas vezes nós estamos dormindo, muitas vezes o Espírito Santo está pegando firme conosco, sabe? E muitas vezes o Senhor vai expor o nosso coração. Irmãos, se nós confessamos o Senhor, se nós cremos no Senhor,
e estamos andando com as nossas astúcias, querendo fazer coisas que o mundo faz escondido, o Senhor vai expor, porque nós somos luz, a luz do Senhor vai brilhar em nós, e o nosso coração vai ser exposto. E o primeiro e a palavra vai expor primeiramente o nosso coração para nós mesmos, para nós reconhecer quem nós somos, né? Por isso que a palavra de Deus diz: desperta, desperta, é hora da igreja despertar. Desperta porque a igreja está dormindo. Nós devemos nos levantar com poder no Espírito Santo que habita em nós, e Cristo vai nos iluminar, né? E aí o verso 15 vai dizer: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensato, mas procurai compreender qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, né? Aqui vinho está representando os prazeres desse mundo, a alegria desse mundo. Não vos embriagueis com as belezas desse mundo, com os pecados desse mundo, com as riquezas desse mundo, mas enchei-vos com o Espírito Santo, para você poder andar segundo aquilo que o Senhor tem para cada um. E aí, como que nós vamos andar, irmão, nesse mundo? Ó, o verso 19: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É assim que nós vamos viver essa vida. Muitos cristãos expressam uma vida triste, mas nós devemos viver uma vida louvando e glorificando o nome do Senhor, porque Cristo habita em nós. O Espírito Santo, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Então que o Espírito nos acorde, irmãos, para que nós possamos ver que a vinda do nosso Senhor está próximo, e nós muitas vezes estamos dormindo. É hora de despertar, sabe? E sermos inundados com a misericórdia do Senhor, porque a graça já nos alcançou, sabe? A graça da salvação chegou até nós. Agora precisamos da misericórdia para seguirmos, para andarmos, porque nós não vamos andar segundo o nosso querer, é segundo a vontade do Senhor. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Pai, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nessa noite. E te rogamos, Senhor, que o Espírito Santo pegue firme conosco, para nos conduzir, para nos direcionar, para formar o caráter do Teu Filho a cada um de nós. Ó Senhor, ajuda-nos, visita cada coração. Senhor, transforma, visita nós, Senhor. Se o Senhor não tocar em nós, não vai acontecer nada, Senhor. Mas por misericórdia, toca nas nossas vidas. Transforma as nossas vidas. Tira nós do marasmo, Senhor. Tira nós dessa tranquilidade, Senhor. E nos leva a um profundo arrependimento, Senhor. Ajuda cada um de nós. É o que nós te pedimos, Pai. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor.